Olá, está no ar mais um Câmara Aberta, aqui pela TV Câmara de Itajaí e também pelo canal no YouTube da Câmara de Vereadores. E hoje o nosso assunto é a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, que também tem ações no campo do turismo e da cultura. E para falar sobre isso, estão conosco aqui a Nívia Maria da Silva Bicker, que é a presidente da Fundação de Cultura de Bombinhas e também presidente do Colegiado de Cultura da Anfre. Isso. E também a Susan Correia, que é presidente do consórcio do Colegiado de Turismo e também secretária de Cultura de Turismo de Balneário Pissarras. Sejam muito bem-vindas aqui ao Câmara Aberta. Obrigada, é um prazer estar aqui. Então, eu acho que eu vou começar com você, Susan. Há quanto tempo você está no cargo na Anfre, no colegiado? Bom, como secretário de turismo, desde que eu recebi a função, o cargo de secretária, todos os secretários participam desse colegiado, mas como presidente, sempre as eleições são anuais. E agora, em março deste ano, foi feita a eleição e daí sim eu assumi como presidente desse colegiado que reúne atualmente os 11 municípios da região da Anfre. Você também, Nívia, também está no mesma... Na mesma, né? No mesmo prazo. Eu faço parte do Colegiado de Cultura, enquanto representante do município de Bombinhas desde 2013. Esse colegiado já existe há alguns anos. Já havia sido presidente do colegiado em 2014, 2015. E esse ano também, em março, assumi novamente a presidência do Colegiado de Cultura. E assim, há uma pergunta que pode ser para ambas. Qual é a importância desses colegiados nas ações efetivas que a Anfre faz para toda a região? Pode ser? Pode. Bom, reunir os municípios em todas as áreas é fundamental. A gente sabe que todos os municípios eles passam pelas mesmas dificuldades, seja um município de grande porte, como é o caso de Itajaí, em comparação com outros municípios que a gente tem que são menores, como o caso de Bombinhas ou outros, né? Então, a gente poder ter uma instância em que todos os secretários, o poder público possam sentar e discutir ações, isso daí é imprescindível para o desenvolvimento de qualquer município. Na área da cultura, a gente acaba ganhando muita força também. Hoje o nosso colegiado ele foca muito na questão da estruturação dos sistemas municipais de cultura, que é uma questão que passa por todos os municípios do Brasil inteiro. Quando isso é tratado de uma forma colegiada, 11 municípios da região se encontram, debatem suas dificuldades e desafios, a gente acaba ganhando força. Até porque, Suzy, acho que isso se reflete também no turismo dessa forma, não é um problema isolado, por exemplo, a falta de mobilidade das cidades, ela não é um problema isolado. Quando vem a temporada, piora um pouco a mobilidade em todos os municípios, pelo menos aqui os da costa. Quer dizer, então, podem ter diferenças de número de população, de estilo de vida. No entanto, há problemas que são comuns e perpassam todos os municípios. Isso é verdade, principalmente na alta temporada, que se percebe mais esses problemas de infraestrutura, que ainda a nossa região ela tem muito a avançar. E isso é um problema em comum a todos os municípios. Então, são esses tipos de ações também que de forma conjunta a gente discute para realmente buscar possibilidades e ações que venham a minimizar esses problemas encontrados. A maior parte deles é na parte de infraestrutura, sim, a mobilidade urbana, o esgotamento sanitário, muitas vezes a falta de água da temporada, são problemas de falta de infraestrutura para receber um fluxo turístico muito intenso em um período muito curto, que é a temporada de verão. Então, os colegiados da Anfre, não só de turismo e cultura, mas todos os demais, eles discutem realmente alternativas e ações que em conjunto a gente possa estar melhorando, minimizando alguns problemas para justamente fazer com que a região avance, se desenvolva de forma ordenada e sustentável. E um dos programas da Anfre e dos colegiados também foi a constituição do Consórcio Intermunicipal de Turismo, o Costa Verde Mar, mas que
também não tem só a ver com as cidades praianas, né? Exatamente, né? O consórcio ele foi criado em 2008, então ele já tem um período longo de trabalho e ele reúne todos os municípios que fazem parte da ANFRE. Atualmente somos em 8 municípios litorâneos e 3 não litorâneos. Então reúne todos esses municípios. Agora com o retorno de Balneário Camboriú à ANFRE, que ficou fora por 5 anos e retornou a partir deste ano, realmente fortalece ainda mais a região e voltamos a ser 11 municípios, né? E temos trabalhado a roteirização, a integração, a regionalização do turismo dessa forma, divulgando de forma conjunta, buscando os atrativos e unindo a força de cada um dos municípios para que a região realmente se torne um grande polo turístico, que hoje já se destaca nacionalmente, né, por ser além de uma região de uma belíssima paisagens naturais, ela tem muita infraestrutura a oferecer, muitos equipamentos turísticos também que oferece. Então ela se destaca realmente nessa questão de oferta de serviços e produtos turísticos. E em relação à cultura, também existe uma diversidade muito grande cultural aqui na região, apesar de um domínio, digamos assim, das culturas açorianas, das culturas ligadas ao mar, mas também existe muito uma cultura interiorana, existe uma gastronomia rural e um programa rural também muito forte, não é isso? Existe sim. E na área da cultura a gente encontra muito essa diversidade, né? Como você falou, a gente tem os municípios de litoral, que são, na questão das raízes, eles têm essa semelhança, mas a gente também tem municípios como Camboriú, como Ilhota, Luiz Alves, que eles acabam saindo da beira da praia, né? Não estão na beira da praia como são os outros, eles têm outros cultivos, outra cultura, por assim dizer, e é justamente essa diversidade cultural que enriquece qualquer roteiro, qualquer região. A gente costuma dizer que a gente tem atividades para todos os gostos, sejam monumentos históricos, manifestações folclóricas, a própria religiosidade, as artes, elas têm se desenvolvido muito na nossa região, né? A gente tem aqui Balneário Camboriú, Itajaí, que são referências nessa questão também das artes, mas que acaba sendo... Das artes, da música, do teatro... Das artes como um né? todo, né? Das artes como um todo. Todos os segmentos artísticos e que já há alguns anos têm aflorado também nos municípios menores. E, assim, essa é uma pergunta que também acho que vale para as duas, né? Existem cidades que se reinventam turisticamente, culturalmente, diversas vezes. Acho que um caso emblemático é a cidade de Gramado, né? Que conseguiu, assim, tem o ano inteiro tem turismo. Como é que, tanto pelo lado cultural quanto pelo lado turístico mesmo, das atrações e tal, como é que isso pode ser trabalhado também aqui na região? Então, Gramado, Canela é um case, né, turístico do nosso país, realmente cidades pequenas, né, na época Gramado tinha 25 mil habitantes, hoje tem mais, mas de pequeno porte e conseguiu se destacar, né. Eu sempre digo que na atividade turística, se você conseguir unir o privado e o público, a chance de dar certo é muito maior. A dificuldade está aí, a gente conseguir trabalhar o trade turístico em conjunto com as ações do poder público, né? E infelizmente ainda isso é uma grande dificuldade que nós encontramos na nossa região. Existem associações de hotéis, convention bureau, sempre fazendo trabalhos e tal de uma forma isolada. Realmente unir o público e o privado é uma tarefa dificílima em prol de uma promoção de todo um destino. Hoje nós temos um exemplo acontecendo na nossa região, que é o melhor exemplo que nós temos, que é o do Convention Bureau de Balneário Camboriú e região. Eles estão, esse ano, fazendo um projeto, que é o Visite BC e região, onde congregam todos os municípios, não só Balneário Camboriú, onde hotéis de Balneário Camboriú, Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú e a Costa Verde Mar também está participando nesse projeto, viajam para diversos estados do nosso país, feiras de turismo e também 5 países no exterior para promover a região, não só Balneário Camboriú, mas Balneário Camboriú e região. Então, unindo o público e o privado, realmente se ganha muito mais força para que a gente consiga realmente ter um resultado mais eficaz. E tu falaste agora, Susan, a respeito dessa dificuldade, né? Se isso é uma dificuldade com relação ao empresariado se concatenar e trabalhar em conjunto pela região, é pior ainda na questão cultural, infelizmente, não é, Nívia? É difícil também, né? Tanto quanto.
mesma dificuldade que a Susan falou, é que muitas pessoas, né, o setor público, em muitos momentos, eles acabam aguardando as ações do poder público. Eles acreditam que é o poder público que tem que fazer acontecer, que tem que promover a cidade, que tem que realizar eventos. Isso é uma ideia totalmente equivocada. A gente conversou agora sobre o case de Gramado, Canela, né, a Serra Gaúcha como um todo. Que foi a população toda que se Exatamente. uniu, né? Não tem como algo dar certo se for somente promoção do poder público, porque o turista vai chegar na cidade, ele vai chegar na cidade como um todo, ele vai se hospedar no hotel, vai almoçar num restaurante, ele não vai entrar na prefeitura necessariamente. Né? Claro. E com relação à área cultural, o poder público tem a função de fomentar, de promover, de estruturar a atividade cultural dentro de um município. Só que não é o município, não é a prefeitura, não é o governo que vai fazer arte, que vai produzir. Né? Então a gente tem uma cadeia produtiva tanto no turismo, assim também na cultura, em que todos são extremamente importantes para que o negócio dê certo. Com certeza. A gente precisa fazer um breve intervalo, mas daqui um pouquinho a gente volta aqui com a Nívia e a Suza falando mais a respeito de turismo e cultura. Até já! Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Olá, estamos de volta aqui nesse Câmara Aberta, que hoje entrevista a Susan Correia, presidente do Colegiado de Turismo da ANFRE, e a Nívia Bicker, que é presidente do Colegiado de Cultura da ANFRE. A gente falava agora há pouco, assim, com uma das dificuldades de se estruturar, de unir empresariado e poder público, e também a população em geral, para a necessidade realmente de se incrementar tanto turismo quanto cultura, e um incentivando o outro. Para vocês, assim, por exemplo, o guia, né, que foi lançado agora há pouco pelo Citmar, o guia é uma ferramenta importante, e de que forma que ele foi feito? Então, o consórcio de turismo ele realiza algumas ações na questão de segmentação turística. O Guia Náutico é o quarto. A gente já teve o lançado o cicloturismo, o aventura e ecoturismo, o roteiro cultural e também agora o quarto é o Guia Náutico. O Guia Náutico ele foi pensado de uma forma diferente. Nós fizemos uma parceria com o Sebrae e o Sebrae entrou com um levantamento de todas essas empresas que ofertam serviços e produtos para a área náutica. Isso foi em torno de 10 meses no ano passado, que foi feito esse levantamento, indo a loco, com a ajuda, claro, das secretarias de turismo, tentando levantar as empresas, as marinas, o comércio que trabalha com produtos e serviços para o segmento náutico. E no final a gente conseguiu elencar mais de 150 empresas na nossa região que ofertam esses serviços na área náutica. Então, realmente, o guia ele já mostra a união do público com o privado. O público está incentivando, promovendo, fortalecendo esse segmento na promoção turística. Mas quem atende, quem faz realmente o atendimento ao turista é todo o trade turístico. Todos esses equipamentos, lojas, marinas que vão estar recebendo esses visitantes através do guia. O guia, na verdade, é reunir informações. Hoje não havia nada semelhante, né, na nossa região nem no nosso estado. Então o guia está reunindo informações. Então a gente presta informações em cada município o que tem. Então tem tantas marinas, cada marina atende que tipo de serviço. Tem marina que tem restaurante, tem marina que tem posto náutico, tem marina que tem aluguel de barco. Então informar isso às pessoas, ao visitante, e também a parte de comércio e serviços. Então as lojas que vendem artigos para pesca, a empresa
empresa que aluga caiaque, que aluga stand-up, né? A empresa que faz mergulho, como em Bombinhas, que opera mergulho. Então, tudo isso está reunido no guia, o que faz com que o produto turístico, o segmento náutico se torne muito mais fortalecido. Além de tudo, o guia traz dicas. Então, dica sobre embarcações, sobre navegação, que tipo de barco comprar, atividades esportivas aquáticas. Isso veio, talvez um pouco tenha sido incentivado, a necessidade de vocês unirem todos esses segmentos num guia. Veio também um pouco de toda a atividade náutica, que aqui já era muito forte e teve um incremento muito grande a partir da visibilidade que deu, por exemplo, a Volvo Ocean Race aqui em Itajaí? Sem dúvida, a vinda da Volvo fortaleceu ainda mais a nossa região, Itajaí, como polo náutico, né? Nós já éramos reconhecidos como um dos principais polo náutico do Brasil, a nossa região, né? Mas, sem dúvida nenhuma, um evento desse porte, que é a Volvo Ocean Race, realmente faz com que esse polo náutico se fortaleça ainda mais em nível internacional. Então, o reconhecimento é ainda maior para a região em função disso, né? E com certeza, fez com que novas empresas surgissem na área náutica e fortalecendo ainda mais o segmento. Inclusive, a área náutica, o polo náutico no Brasil é uma atividade muito recente. É de 15 anos para cá. Tá? Que realmente se desenvolveu mais esses polos náuticos no Brasil. Então, é uma atividade muito recente, até o próprio Sebrae, ele fala que há muito poucos dados desse setor e por isso que o Sebrae hoje desenvolve muitos projetos na área náutica justamente pela necessidade de se ter informações. E assim, ele foi distribuído onde, assim? Nós lançamos, né, agora recentemente lá na Anfri, Foi no início de maio, né? Foi no dia 17 de maio, né, o lançamento do guia. Foi produzido 10 mil unidades do guia que vão estar nos postos de informações turísticas, nas prefeituras. Nessas 150 e poucas empresas que estão no guia vão estar nesses locais. Tem versão online, não? Tem, isso que é o bom também, né? Qualquer pessoa que esteja nos assistindo agora já pode conferir o guia. É no www.costaverdemar.com.br costaverdemar.com.br. E outra coisa que também está na internet e que as pessoas também podem acessar e ver foi o belíssimo documentário que foi produzido na sua cidade, é isso? Sobre a vida do pescador de tainha? Tem tudo a ver com o mar, né? Uma atividade do mar também. Todo o nosso litoral, né? As cidades litorâneas da Costa Verde Mar, elas têm atividade pesqueira como uma atividade primária, uma atividade econômica e uma atividade cultural. Todas as nossas cidades do litoral. Aliás, Santa Catarina inteira, né? Em Bombinhas, a gente tem uma relação extremamente próxima com o mar através da atividade pesqueira. Sempre foi o principal... Pesca artesanal. Pesca artesanal, apesar de que muitos pescadores também foram para a pesca industrial, né? E era basicamente a pesca que sustentava a cidade durante muitos anos. Até na década de 80, nos anos 90, o turismo acaba se tornando a principal atividade econômica. Mas até hoje a atividade pesqueira ela é essencial para a manutenção, tanto econômica e principalmente cultural da cidade. Havia um momento em que essa classe pesqueira ela estava um pouco fragilizada em função de algumas mudanças, até mesmo legislação, e estava se perdendo a questão da identidade, né? A identidade das vilas, dos pescadores, Isso, do fazer da rede, de toda a Isso. atividade que envolve. É uma atividade que ficou fragilizada de certa forma, né? Qual que foi nossa ideia? Lá em 2013, na Fundação de Cultura, né, a gente queria retratar a atividade pesqueira, retratar o pescador para que ele se visse e deixar esse registro da importância dessa atividade na manutenção da cultura da cidade. Esse documentário, então, ele foi produzido em 2013? Isso. Então, a partir desse momento, a gente viu a necessidade de registrar isso, registramos através de um audiovisual, né? É um projeto da Fundação Municipal de Cultura, nós contratamos uma produtora que também é da cidade, né? Com pessoas da cidade, da comunidade que fizeram essa produção, e é um documentário que tem 35 minutos, está à disposição no YouTube, também no canal da Fundação de Cultura, né? Lá no YouTube Cultura Bombinhas, documentário Antes do Inverno, e ele retrata... Antes do inverno. Antes do inverno. Não só a atividade pesqueira, mas o dia a dia, a lida do pescador durante o período da safra da tainha, né? Que agora vai de 1º de maio a 30 de julho.
Então, assim, além de mostrar a pesca em si, que é a principal atividade, mostra um pouquinho do cotidiano, de como é que essas famílias vivem, como é que elas são formadas. Exatamente. A vida em comunidade, ela é retratada de uma forma muito bela, né? As atividades culturais, econômicas, até muito tempo atrás, elas eram sazonais. Tinha a época das colheitas, né? Seja do feijão, do café, de todos os cultivos que eram tidos na cidade. A época de inverno, né? Maio, junho, julho, a época da safra da tainha. Alguns meses, logo depois do verão, a safra da anchova. Nos meses de inverno também, a farinhada, que era a produção da farinha de mandioca nos engenhos. Então, tudo isso é sazonal. E a vida em comunidade, ela gira em torno disso. A comunidade se reúne para produzir essas atividades, que elas hoje são manifestações culturais, porque contam a história desse povo, é a manifestação própria do ser humano enquanto comunidade, além de ser atividade econômica, é um meio de subsistência, né? E além de ser lindo, né, a gente fica encantada com o arrasto das redes que acontecem agora, né? É um espetáculo, tem aquele monte de notícia nacional, aquele monte de peixe, as pessoas puxando, realmente é muito bonito, mas aquilo ali é só a pontinha, né? É o cume de tudo que se processa nessa atividade. Exatamente. Há pouco tempo eu fiz uma reportagem, se eu não me engano, sobre a Epagre, que tem um projeto com jovens empreendedores de famílias de pescadores. É um projeto lindíssimo. Exatamente, de pescadores artesanais. Quer dizer, eu conversei com alguns dos jovens e eles me falaram assim que sabem da necessidade de continuar, sabem da importância deles e de suas famílias para as comunidades em que eles vivem, em que eles estão inseridos, mas também vem aquela necessidade de mudar, de melhorar a atividade sem sair, sem perder as características daquela atividade que é familiar. Esse projeto da Epagre realmente é maravilhoso, é fantástico, porque qual é a tendência? Um pescador, ele sabe da sua vida sofrida em alto mar. O pescador industrial, meu pai é pescador industrial aposentado, passava 30, 40, 50 dias no mar enfrentando tempestade. Qual é o pai que quer isso para um filho? Né? Por outro lado, muitos jovens, eles querem sim seguir essa atividade. Outros têm a oportunidade de sair das suas cidades, de estudar, seguir uma outra carreira. Então, esse projeto da Epagre, eu achei muito interessante, exatamente, desculpa até te interromper, Nívia, mas a maneira como eles falaram, que eles querem assim, eles querem não sair. Isso. Eles querem fortalecer o que eles têm e melhorar e ampliar. Durante alguns anos atrás, a comunidade, os jovens, era como se eles renegassem as suas origens. A gente passou, infelizmente, por uma fase assim. Até com a vinda do turismo, tudo de fora era melhor, os olhos brilhavam para os estrangeiros, né? As atividades que vinham de fora eram melhores. Então, parece que estava se virando as costas para essa produção. Mas ainda bem hoje que é o contrário. Está mudando. Né? A comunidade, ela se apercebeu dessa importância que ela tem, da vida em comunidade, das famílias, do fortalecimento. E hoje os jovens terem a oportunidade... que é a sua própria cultura. E hoje os jovens terem a oportunidade... Um turístico fortíssimo, né? Porque e hoje os jovens tendo essa oportunidade de manterem as origens da cidade, das suas famílias, numa produção como é a atividade da pesca, talvez não sendo o pescador, né, que vai para o mar, mas estando dentro dessa cadeia produtiva e fortalecendo essa atividade, é uma ideia maravilhosa, um diferencial. Maravilhoso. A gente precisa fazer, infelizmente, mais um intervalinho, mas daqui um pouco a gente volta aqui para o último bloco deste Câmara Aberta. Até já! A ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão.
Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Olá, estamos de volta aqui para o último bloco deste Câmara Aberta, que hoje entrevista a Nívia Bicker, que é presidente do Colegiado de Cultura da ANFRE, e também a Susan Correia, que é presidente do Colegiado de Turismo da ANFRE. Meninas, a gente falava agora há pouco assim, dessa questão, né, da volta dos elementos culturais, das comunidades, enfim. Porém, a nossa região tem uma característica muito forte, que é o crescimento econômico, crescimento imobiliário. E isso acaba também dificultando um pouco mais a vida de quem reside aqui, como na época da temporada, que as cidades ficam praticamente intransitáveis. Vocês duas, como representantes de dois segmentos importantíssimos dentro da ANFRE, como é que os colegiados de vocês se colocam frente a essas situações? Por exemplo, a ANFRE mesmo produziu, se eu não me engano, um documento sobre mobilidade, a questão de 1 ano ou 2 anos, sobre os problemas de mobilidade da região toda. Como que vocês podem ajudar, vocês estou falando em termos de colegiado, né? Ajudar com que as cidades se estruturem para que isso não venha a ocorrer e não interfiram negativamente nas atividades de vocês. Então, a ANFRE, ela está agora desenvolvendo um projeto chamado Inovanfre, né? Que busca muito a inovação justamente para enfrentar esses desafios, que é a mobilidade, que é o setor de saúde, né? Justamente em função desse aumento muito rápido, né, populacional da nossa região, e que realmente a gente vem, através dos últimos 10 anos, a região quase que dobrou a sua população. Então é muito rápido realmente o crescimento, isso dificulta o planejamento, né? Aparecem problemas sociais, né, que realmente é comum com esse crescimento tão acelerado. Mas em função disso é que a própria ANFRE está realizando esse Nova ANFRE, que visa a ação em algumas atividades. A mobilidade urbana é uma delas, a capacitação de líderes da atividade pública, tem a questão também na área da saúde, nós temos também a área do turismo integrada nesse processo, né? Nós finalizamos agora recentemente esse trabalho e o projeto finalizou com um produto para ser criado, que será o Conecte-se com a Costa Verde Mar, o qual é a maneira que nós encontramos de inovar dentro desse projeto do Inova ANFRE. Isso vai trazer uma série de ações ainda a serem implementadas. A mobilidade urbana que você comentou, realmente foi feito um trabalho integrado, né, um plano da região toda de mobilidade urbana, e que realmente é hoje um dos maiores gargalos que nós temos na nossa região. A dificuldade não só da questão de mobilidade, mas também a questão de que não há muito ligação entre os municípios da região, a facilidade de você pegar um ônibus no município para chegar à outra ponta da região. Isso é um problema grave que afeta o turista também, porque ele vê dificuldade nesse tipo que seria o mais fácil que a locomoção através do transporte público. E na nossa região é difícil, é muito complicado essa mobilidade através de transporte público, o que acarreta então o afogamento nos carros, né? E isso que a gente registra, né? Realmente é um dos problemas. Mas em função de todas essas levantamentos de dados e informações que, por exemplo, dentro do Colegiado de Turismo, a gente faz pesquisa de demanda turística. Então, a gente já fez no ano passado, fizemos novamente esse ano, o que nos dá uma série de informações. Os turistas nos dizem, né, aonde estão os problemas, o que está precisando mais o setor público investir, né? E a infraestrutura é a maior delas. Isso ficou claro em todas, né, as pesquisas que foram feitas, a questão de mobilidade, o trânsito, o acesso,
né? Nas praias, a falta de infraestrutura que tem, né? Porque não há muitas vezes banheiros nas praias, né? Não há postos de salva-vidas. Então, existe uma série de falta de infraestruturas, inclusive nas praias, o qual, claro, o poder público, ele tem agora como função tentar ir minimizando, tentando fazer planos e projetos para isso ser resolvido de alguma forma. Embora eu saiba que essa não é a tua área, Nívia, mas como você é da cidade, eu tenho que perguntar. Com relação à taxa de proteção ambiental, né, que foi estipulada pelo município de Bombinhas exatamente para dar conta desse excesso, talvez, de turistas ou de pessoas que passam pela cidade e usam diariamente a estrutura que tem. Isso ajudou a minimizar um pouco, essa taxa realmente ela veio contribuir para que o município consiga se estruturar melhor para atender melhor tanto o turista quanto a sua própria população? Sem dúvida. A gente sempre diz, né, que uma cidade ela nunca vai ser boa para o turista se ela não for boa para a sua comunidade. O turista, o visitante, ele vem, vai passar 2, 3, 4 dias, 15 dias, né? Só que a comunidade está lá o ano inteiro. E é essa comunidade justamente que tem muitas vezes pagar por essa falta de infraestrutura em função de um turismo, de uma entrada de pessoas na cidade, uma entrada de certa forma desordenada. E é isso que, infelizmente, muitas cidades que têm um grande número de visitantes acabam sofrendo. Bombinhas é uma delas. A concepção... Balneário Camboriú para. Ela para. Ninguém anda naquela cidade. São as duas cidades, né, de maior fluxo turístico da nossa região, é Bombinhas e Balneário Camboriú, né? Agora, a diferença de Bombinhas é que há um acesso somente, então dificulta ainda mais, né, essa mobilidade. Sem falar em dimensões também, uma cidade muito menor. Bombinhas é a menor cidade em área de Santa Catarina, tem 35 quilômetros quadrados somente. Ela tem cerca de 17 mil habitantes, mas na alta temporada esse número ele cresce de uma forma exorbitante, né? Então, como cuidar para que os impactos ambientais não sejam tão degradativos dentro da comunidade? A taxa, ela não é uma punição para o turista. A taxa ela foi instituída com o objetivo de que houvesse essa colaboração e, inclusive, um equilíbrio dentro das contas públicas em função da atividade turística. Mas é também, na tua opinião, não sei se me corrijam se eu estiver errada, também não é uma forma assim, de controle, por exemplo, porque há cidades e outras cidades no Brasil, elas não têm uma taxa de entrada na cidade, mas ela tem um número X de turistas aceito por dia para determinados pacotes. Vamos colocar ali no Mato Grosso do Sul, né? Existe como é que é o nome da cidade? Agora esqueci. Bonito. Só recebe um número X de pessoas por pacote, não adianta você querer ir se não tiver... Fernando de Noronha, até pela dificuldade do acesso e tudo mais, e pelo tamanho também da ilha, né? Quer dizer, é uma forma também de controle de poder dizer assim, não, agora a nossa cidade já deu ou não tem esse tipo de apelo. Esses são estudos de capacidade de carga, é o quanto aquele território comporta de pessoas vivendo nele, né, durante tal período. Bombinhas, ela ainda não tem esse estudo, né? Na verdade, já houve esse estudo, só que ainda não foi implementado. A taxa, ela não vai coibir a entrada de turista, né? Ela vai fazer com que o turista tenha a oportunidade de colaborar para a manutenção daquele ambiente. Através dessa taxa são contratados os serviços de limpeza, de recolha de lixo, os sanitários à beira da praia, sem falar nos projetos estruturantes ambientais que são implementados na cidade durante todo o ano. No entanto, neste momento ainda não existe esse controle do número de pessoas que entram na cidade, mas a taxa vem como uma forma também de poder fazer com que esse turista ele acabe compartilhando com a cidade de Bombinhas, com os moradores que lá residem, todo o impacto gerado em função dessa atividade. E isso é uma coisa que é pensada também, assim, por exemplo, como reduzir esses impactos ou como fazer com que os municípios se estruturem para que esses impactos não sejam tão grandes e não acabem afugentando, na verdade, o turista ao invés de aproximá-los?
Suzy? Na verdade, os estudos, levantamento de informações que dentro do consórcio a gente faz é justamente para a gente poder desenvolver o turismo sustentável, né? O que a gente quer é que realmente a atividade turística ela seja um complemento de desenvolvimento econômico da nossa região, né? E isso a gente tem que estar muito atento para que essa atividade ela não seja degradante, né? Então, as belezas naturais, a qualidade da água, né? Os efluentes, enfim, tudo o que o morador precisa para ter uma boa qualidade de vida não pode ser prejudicado pela atividade turística. Ela tem que ser um complemento econômico. E por isso que a ANFRE, ela se preocupa muito com levantamentos de dados, de pesquisa, justamente para estar devolvendo à região e aos municípios, né, alguns investimentos nessas áreas que são mais necessárias. Meninas, o nosso tempo passou voando. É verdade. Mas assim, antes de finalizar mesmo, eu queria só que vocês repetissem. O documentário está disponível onde? E qual o nome? Canal da Fundação de Cultura de Bombinhas, YouTube Cultura Bombinhas. E assim chama? como Antes do Inverno. E o guia? Então, não só o guia náutico, mas todos os roteiros, todas as informações de todos os municípios da nossa região estão no www.costaverdemar.com.br. Temos também no Facebook. Meninas, olha, agradeço demais a presença de vocês aqui no Câmara Aberta e sempre disponham com a TV Câmara de Itajaí para divulgar as ações dos colegiados de vocês. Bacana, a gente que agradece. Obrigada. Obrigada. E você fica conosco, acompanha a nossa programação aqui pelo YouTube e também pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.